Fala pessoal, professor Marcos aqui com mais uma aula para vocês de programação estruturada em linguagem PHP com conexão ao banco de dados MySQL. Beleza pessoal, deixa eu mostrar aqui então como é que está ficando o nosso sistema totalmente online de agenda de contatos, tarefas e eventos que a gente está fazendo ao longo dessa playlist aqui. A gente vai dar continuidade aqui na construção da parte de cadastro de tarefas, né? Basicamente eu só fiz a lista, habilitei aqui a opção de colocar o status concluído ou não, certo? E a pesquisa que também está funcionando. Porém, a gente ainda não consegue cadastrar uma nova tarefa, nem editar ou excluir uma nova tarefa. Vamos fazer a parte de cadastro de nova tarefa, beleza? Nesta aula a gente vai fazer isso. Bom, antes de começar a aula, né, pessoal, aquele recadinho padrão. Se você está gostando dos meus vídeos, dá um like, se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações para ficar sabendo em primeira mão dos novos vídeos. Beleza, pessoal? Então, bora para o vídeo. Bom, pessoal, como vocês sabem, aqui nesse botãozinho Nova Tarefa, ao clicar você tem que ir para a parte de cadastro de nova tarefa. Assim como o contato, ó, novo contato, vai aqui para um formulário de cadastro de novo contato. Então a gente vai fazer a mesma coisa com a tarefa. Só que quando você clica aqui, ó, a gente não está indo para lugar nenhum, está indo para a página principal porque a cadastro de tarefa não existe. Certo? Aqui no menu OP temos que criar a parte que inclui o cadastro de nova tarefa aqui. Então com o nosso VS Code aberto aqui, ó, exatamente na pasta do nosso sistema sysagendador, podemos observar aqui embaixo, ó, na pasta tarefa, dentro da pasta páginas, né, ó, dentro da pasta páginas nós temos aqui a pasta tarefas com somente a lista de tarefas, né, ó, o tarefas.php aparecendo aqui. Aqui nós temos o botão, ó, nesse código aqui, ó, você tem o botão lá que adiciona uma nova tarefa e ele direciona você para a mesma página, né, que é a própria index, mas com o menu OP aqui igual a CAD-tarefa, que é isso aqui, certo? Bom, isso significa que lá na index, naquele menu de opções, né, que quando você clica, ele vai analisar o que foi colocado lá na barra de URL, se o menu OP aqui está com uma certa informação aqui para poder ser um dos cases do nosso menu aqui. Então aqui nós temos, ó, o case do tarefas, e é por isso que ele vai para o tarefa, só que a gente não tem um case para o CAD tarefa, certo? Então eu vou duplicar esse case aqui, ó, vou selecionar ele, vou dar Shift, Alt e setinha para baixo. O VS Code ajuda a gente aqui duplicando essa linha, certo? E a gente vai basicamente, eu vou clicar aqui antes de tarefas. Segurando o Alt, eu vou clicar aqui também antes de tarefas, eu tenho múltipla seleção. Então eu vou colocar aqui, ó, CAD, tracinho, e aí temos o tarefas, a gente vai para o fim aqui, porque não é no plural, é tarefa, certo? Então tá aí, ó. Quando lá no menu a gente tiver o CAD tarefa, ele vai ter que incluir essa página chamada CAD-tarefa.php aqui, certo? Porém, essa página não existe ainda, a gente vai criar ela. Aqui então na pastinha tarefa, eu vou clicar aqui, ó, para criar um novo arquivo e vou chamar ele de CAD-tarefa.php. Feito isso, a página CAD-tarefa.php é criada, certo? E o menu está com ela habilitada lá, tá? Então, vou colocar aqui um título. Vou colocar aqui, ó, header. Pronto, então, coloquei a tag header aqui. Vou colocar um H3. Então, tá aí um H3, beleza? E dentro desse H3, eu vou colocar aquele ícone do Bootstrap, né? Então, vou colocar aqui o i, certo? Que é a tag i do ícone lá do Bootstrap. Vou colocar aqui a classe b, a classe b-list-task, certo? Que é a classe que vai fazer aquele ícone aparecer lá de tarefa, aquela lista lá, aquele ícone de tarefas, certo? Então tá aqui, coloquei o ícone e na frente dele eu vou colocar a palavra cadastro de tarefa, certo? Então tá aqui, né? Fizemos aqui, eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Vamos dar uma olhadinha lá para ver se realmente aconteceu. Clicando em tarefas, nova tarefa, prontinho, ó, estou indo para cadastro de tarefa.
Bom, agora que eu estou sendo direcionado para a página que cadastra uma nova tarefa, a gente vai montar o formulário de cadastro dessa nova tarefa aqui. Vamos montar ele aqui agora, tá? Então, voltando aqui para o CAD tarefa, a gente vai começar a programação aqui. Bom, primeiramente eu vou colocar todo mundo, né, todo o conteúdo dentro de uma div central. Então, coloquei aqui, ó, div, certo? E dentro dessa div aqui, pessoal, eu vou colocar aqui dentro dela o form, então, form, action. O action, gente, bom, antes de mais nada, gente, deixa eu, ó, esse form aqui, certo? É para ser igual o form do cadastro aqui. Eu já vou até aproveitar aqui para não demorar. Então, aqui no contatos, nós temos aqui o CAD contato. A gente pode observar aqui, ó, form, tá vendo? Ó, form, tem a classe, needs validation, o action. Deixa eu copiar tudo aqui e substituir aquele form lá, tá? Então, vai ser basicamente a mesma coisa aqui com algumas modificações. Então, aqui do CAD contato, eu peguei esse form aqui, vou aqui e vou substituir aqui o form inicial aqui para esse aqui. A única coisa que a gente muda aqui é o inserir contato, você muda para inserir tarefa. Pronto, muda para inserir tarefa e tudo isso daqui é exatamente igual. Deixa eu dar uma indentação aqui, ó, que é formatar o documento, Shift Alt F, ele indenta o documento de maneira bem correta aqui, automático. Bom, enfim, vamos explicar aqui, ó, form, certo? Tudo tem que estar dentro de um form para que esses dados sejam enviados pelo método post, ó. Então tá aqui, ó, método post será enviado pelo método post. A classe need validation, essa classe, gente, eu já expliquei lá, teve uma aula onde eu expliquei sobre a validação de formulários com o JavaScript do Bootstrap. Com essa classe habilitada aqui, classe needs validation aqui, ó, é uma classe que se você coloca ela, o formulário fica validado. Ou seja, exemplo, campos como e-mail, se não for um e-mail válido, ele bloqueia, ele não deixa enviar os dados. Se for um campo requerido, se o campo não for preenchido, ele não deixa enviar, tá? Então isso daqui vai habilitar, né? Teve uma aula onde eu expliquei sobre validação de formulário. Quem tiver dúvida é só rever essa aula. Aqui no Action, para onde eu vou redirecionar os dados que estão dentro desse formulário. Então a gente vai redirecionar os dados para a própria index no menu OP igual a inserir tarefa, certo? Então aí lá no menu OP a gente vai incluir a página que vai realmente inserir os dados. Então essa página vai carregar e os dados enviados pelo método post serão recuperados por essa página aqui para poder inserir no banco de dados. O método de envio ao post, já expliquei, né? E tem que ter essa propriedade aqui, ó, noValidate, que vai proibir o HTML5 de enviar os dados pelo envio normal, tá? Para que a validação seja feita pelo JavaScript. Então tem que ter esse campinho aqui. Bom, feito isso, o formulário tendo sido lançado aqui, a gente vai começar a colocar os campos. Então cada campo individualmente vai ficar dentro de uma div. Eu vou colocar aqui uma div com uma classe chamada mb-3. Então essa div aí, ó, com a classe mb-3, mb margin bottom, né, ou seja, a margem inferior de um espaçamento de 3, tá? Então cada item vai ficar com um pouco de espaçamento entre um e o outro campo, tá? Bom, cada campo vai ter a sua label, seu rótulo, né? Então, ó, label, ponto. Vou colocar uma classe chamada form-label. Então tá aí a label. Então, os campos, gente, eu já estou aqui com o meu Workbench aberto, né? Seria a nossa ideia gráfica de acesso ao banco de dados. Estou aqui com o DB Sysagendadora, que é o nosso banco de dados. A tabela TB Tarefas, aqui habilitada. Então, eu coloquei aqui uma consulta SQL, ó, select asterisco from, TB o banco de dados, na tabela TB Tarefas. Executei aqui, ó, nós temos aqui os registros cadastrados de tarefa. E esses são os campos, ó, título tarefa, descrição tarefa, data de conclusão, enfim, vários campos aqui que a gente vai ter que colocar lá no cadastro. Vamos começar aqui com o título tarefa. Eu estou omitindo aqui o ID tarefa, porque basicamente você está adicionando um novo registro, ele ainda não tem ID. Esse ID é gerado automaticamente pelo campo, beleza? Pelo banco de dados. Ele está como auto-incremento, então você não precisa colocar ele lá. Então, título tarefa, descrição tarefa e vamos que vamos. Bom, então aqui é título tarefa, ok? Eu vou até copiar aqui, ó, Ctrl C. Então esse carinha aqui é
título, vou colocar aqui, ó, input text, e aí aqui o campo é título tarefa, o ID aqui também é título tarefa, e essa input ela também tem que ter uma classe que estiliza o campo. Então, ó, é a class, vou chamar aqui de form-control para estilizar a caixinha de input. Beleza? Então fiz aqui nosso primeiro campo, Ctrl S salva, se a gente for dar uma olhadinha, ó, atualizei aqui, nós temos, ó, título com o campo, né, que insere o novo título. E a gente dá continuidade com o próximo. O próximo é o descrição, certo? Só que o descrição a gente não usa uma input, a gente usa um campo do tipo text area. Então vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou colocar uma div.mb-3 e aí eu coloco aqui um label.form label e aí é o descricão tarefa, tá aí, pulo aqui e descrição da tarefa. A gente vai aqui embaixo e coloca um text area ponto form-control. O VS Code ajuda a gente aqui completando o código. Então, descrição, vou copiar aqui de cima. Opa! Vou copiar, Ctrl C. Vou colocar aqui, Ctrl V. Aqui no ID, Ctrl V também. Eu acho que 10 linhas de altura, vou colocar 5, né? Que daí fica bem menorzinho, tá? Então, tá aqui o text area. Se a gente for dar uma olhadinha, tá aí, ó, descrição com uma caixinha um pouco maior para você colocar uma descrição, caso ela seja um pouco mais, uma quantidade maior de texto, beleza? E com várias linhas aqui, né? Ó, você pode fazer aqui, linhas e por aí vai. Beleza? Continuando, o próximo aqui pelos campos aqui do Workbench é o data conclusão tarefa e hora conclusão tarefa. Esses dois campos aqui são campos bem pequenininhos, né? Não precisa ser até o final da página ali do navegador, não. Então, são campos que podem ficar numa linha só, né? Um do lado do outro. Então, vamos fazer esses campinhos aí. Bom, se eles vão ficar um do lado do outro, é preciso que você coloque eles dentro de uma div que faça com que eles fiquem um do lado do outro. Na formatação, na estilização do Bootstrap. Então, vou colocar aqui uma div chamada div com a classe row, linha, né? Então, essa div aqui prepara os itens aqui dentro para ficar numa linha única. E aqui dentro a gente coloca o div.mb-3, que é o de espaçamento, certo? E coloca, ó, form-label. E aqui nós temos, isso aqui é o data conclusão tarefa. Vou pegar aqui, ó, Ctrl C, copia. O texto aqui então é data de conclusão da tarefa, data de conclusão da tarefa. E aí a gente coloca o input. O input, pessoal, é o date, tá? Porque é uma data que a gente vai colocar aqui, tá? Então, input date, eu vou colocar class, não pode esquecer de colocar class form-control. O name aqui é, né, data conclusão tarefa, o ID também, ID é data conclusão tarefa. Então tá aí, Ctrl S salva, já temos um. Vou colocar aqui, eu vou dar um duplicar aqui, gente, porque é basicamente igual. Então vou selecionar essa região aqui, ó, Shift Alt, setinha para baixo. Esse é o data e agora a gente vai colocar o hora. Então eu clico aqui, seguro o Alt, vou clicar nesse data aqui e nesse data aqui. Tá? Então tem múltipla seleção, a gente apaga a data e coloca a palavra hora. Então, hora, conclusão tarefa e por aí vai. Tá? O único detalhe é que aqui, ó, no type, né, que mostra um calendário para você escolher uma data, aqui a gente quer anotar uma hora, então não é data. No HTML5 a gente também tem também o tipo time. Tá? Então todos os navegadores mais comuns de uso aí tem a formatação para colocar a seleção de hora aqui, beleza? Então eu coloquei aqui, Ctrl S salva, se a gente for dar uma olhadinha, nós temos
os campos, por exemplo, a data, você clica aqui, você tem a data, e o reloginho aqui nós temos a hora. Porém, eles não estão um do lado do outro, porque as caixinhas estão pegando de fora a fora a lateral inteira. Então, já explico como fazer isso. Ó. Basicamente, pessoal, a gente tem que configurar aqui essa div, né, que faz o espaçamento, para que ela também tenha uma largura menor, para que um fique do lado do outro, certo? Para isso, a gente habilita nas duas, vou colocar aqui segurando Alt, vou selecionar aqui, múltipla seleção, com 2 espaços, call, tracinho 3. O que nós temos? Num total de até 12 colunas, eu quero que cada um deles pegue 3 colunas da região onde eles estão, certo? Então, 3 com 3, eu tenho até 6 colunas lá dentro de uma total de 12. Então, ó, ao selecionar aqui, ó, de um total de 12 que vai daqui até aqui, nós temos, pessoal, nós temos ele ocupando 3 com 3, 6, metade de até 12, ó, tá vendo? Então, data da conclusão, aqui eu tenho que mudar para hora. Vou mudar lá. Então, vamos lá, aqui é hora de conclusão. Hora de conclusão da tarefa. Beleza, pessoal? Então, acabamos de fazer aqui. Bom, os próximos itens são hora, lembrete, tarefa. Desculpa, data, lembrete, tarefa e hora, lembrete, tarefa. Bom, esses dois aqui são exatamente iguais a esses aqui, certo? Então, enquanto que aqui você tem a data e a hora de quando você vai executar a tarefa, aqui você tem a data e a hora de quando você quer ser lembrado dessa tarefa, beleza? Então, é basicamente a mesma coisa, a gente vai fazer mais uma linha para eles na parte de baixo. Vai ficar mais ou menos aqui, ó. Muito simples, pessoal. A gente pega aqui essa div rom, certo? Essa div rom aqui, ó. E duplica ela inteira, então Shift, Alt, setinha para baixo, você duplicou toda essa região, tá? E aí, pessoal, a gente basicamente muda aqui, ó. Eu vou clicar aqui antes de data e com o Alt selecionado eu clico em todos os outros, ó. Data aqui e depois de duplicado, o que eu faço? Eu vou clicar aqui, ó, porque a gente só precisa mudar aqui a palavra conclusão para lembrete, certo? Então eu vou clicar aqui antes de conclusão. Certo? Vou segurar o Alt, vou clicar aqui antes de conclusão também, certo? Aqui e aqui. Pronto, eu tenho a múltipla seleção aqui dessa área, apago a palavra conclusão, ele apaga de tudo, e coloco a palavra lembrete. Então, Ctrl S salva, certo? Nós dá uma olhadinha lá, e nós temos também o data de conclusão, só que aí tem que mudar a frase, né? Aqui é lembrete também. Vamos lá. Então aqui, ó, seguro o Alt, clico aqui, apago aqui, lembrete. Ctrl S salva, ok? E aí nós temos, atualizando aqui, ó, nós temos a data de lembrete e a hora de lembrete. Beleza? Ótimo. Tá faltando aqui então, pessoal, só o último campo, que é o recorrência, né? Recorrência tarefa. O status tarefa você não coloca também, porque por padrão ele é 0, que é o 0 que é a opção de não concluída a tarefa, né? Então, como é uma nova tarefa, você não vai ter a opção de colocar o status já concluído, tá? Então, não tem o status, ele vai estar automático como 0. Então, é só esse campo aqui que está faltando, recorrência. Bom, o campo recorrência, quando eu criei esse banco, eu falei o que ele seria, tá? Ele é um campo que vai ter aqui, ele é um campo do tipo int que tem até 5 opções, de 0 a 4, né? 0 é não recorrência, ou seja, ele não é recorrente, a tarefa acontece uma vez só. 1, ele é diário, ou seja, a tarefa acontece diariamente. 2, a tarefa é semanalmente, ela acontece de semana em semana. Ou mensal, né, que é o 3, ou anual, certo? Então, para colocar um campo desse que tem até 5 opções, a gente vai utilizar a tag HTML select, tá? Para ter essas opções aí. Então, vamos lá. Eu vou montar aqui, ó. Aqui está a div, abaixo dessa daqui, ó. Então, aqui embaixo, pessoal, ó, eu vou colocar div. Vai ser uma rom também, né? Para ficar equivalente a esse aqui que é rom também. Então, eu vou ter que criar um rom aqui, tá? Senão não vai bater lá ao alinhamento. Então, vai ficar dentro de uma rom, aí uma div.mb-3, temos aí a mb, e finalmente eu vou colocar aqui, ó,
eu acho que ele vai ter que ter a coluna 3 também aqui. Col, tracinho 3, ok? E finalmente agora a gente vem aqui e faz, deixa eu dar uma formatação aqui, Shift, Alt, F e ele faz uma indentação. Bom, já estava bem indentado. Então aqui dentro, gente, da classe dessa div aqui, a gente vai colocar o último campo, que é um select. Vou colocar aqui a classe form, tracinho. Como ele é um campo de seleção, uma listinha, né, drop down, existe uma classe especial para ele, que é o select, form select. Certo? Vai fazer uma formatação especialzinho lá. Dou um enter aqui, ele monta, né, o VS Code monta para a gente. E o campo é recorrência tarefa, certo? Que é a mesma coisa. Clica aqui, Ctrl C, no ID aqui, tá? Recorrência tarefa. E aí a gente vai montar aqui, né, na tag option, né? Tá aí, option. O value aqui é 0, né, que é o primeiro campo. E eu vou colocar aqui a palavra não recorrente, certo? Essa é a primeira opção. Aí temos mais 4, né? Então, ó, Shift Alt, setinha para baixo, 1, 2, 3, 4, certo? Aqui a gente troca para 1, 2, 3 e 4. Aqui então é diariamente, aqui semanalmente, mensalmente e aqui é o anualmente. Ctrl S salva, se a gente for dar uma olhadinha, ó, dar uma atualizada, nós temos aqui o... esqueci a label dele aqui, ó, já vou fazer. Então tá aí, ó. Mas esse aqui é o campo de seleção, né, de recorrência. Deixa eu só colocar a label dele, que eu acabei esquecendo. Vamos lá. Label.form-label. E aí aqui é recorrência tarefa. E aqui a gente coloca recorrência. Ctrl S, salva. Dá uma olhadinha lá. Nós temos aí, ó, recorrência. Não recorrente, diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. Aí você vai e escolhe. Beleza? Bom, só está faltando o que agora? O botão que envia todos os dados que a gente quer colocar aqui. Então vamos lá. Venho aqui, essa é a última div, embaixo dela, aqui, ó, vamos colocar div.mb-3, a gente tem a div de distanciamento, e aqui dentro a gente coloca o botão, ó, tá aqui já no cadastro de contato, ó, o botão tá aqui, ó, tá? Eu vou pegar o botão já pronto aqui, certo? Ctrl C adiciona, ó, input, class, btn, sucesso, tal, volta aqui para tarefas, K de tarefa, e cola aqui qual é o botão que a gente vai utilizar, certo? Alt Shift F, ele indenta, para a gente ter uma indentação bonitinha aqui, ó. Então tá aí, ó, é um botão que vai ficar, é o BTN Success, né, que é aquele botão verdinho. O tipo dele é um botão submit, é um botão que envia os dados quando ele é pressionado. O texto dele aqui, ó, o valor dele, né, que ele envia é a palavra adicionar. E o name aqui que é o mais importante desse botão, que é o BTN adicionar. Mas nesse caso aqui nem precisaria ter name, tá? A gente não utiliza o valor dele para nada não, a não ser a função dele mesmo de enviar os dados. Então tá feito, tá? Ó, se a gente salvar isso aqui, Ctrl S salva, vou dar uma olhadinha, nós temos o botãozinho ali, certo? Bom, gente, com isso, ó, se você analisar aqui, ó, você vai preencher os dados e tal, né? Vai colocar todos os campos e vai adicionar, tá? Bom, mas reparem que ao tentar ir para aqui no menu OP inserir tarefa, né? Eu vou para a página principal porque o inserir tarefa não existe. Ou seja, realmente não existe, né? Depois que os dados são enviados, eles são enviados pelo método post para a página do action aqui, ó, certo? Então a gente foi para essa página. Só que essa página ela não existe, né? Lá no index, né? No nosso menu OP. A gente tem que colocar também essa chamada lá no menu, certo? Então aqui na index, aqui no nosso menu, já tem o K de tarefa, a gente vai acrescentar mais um, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, Shift Alt, vou duplicar essa região aqui e vou trocar aqui, ó, vou colocar aqui, segurando o Alt eu vou colocar a múltipla seleção aqui e aí a gente vai trocar essa palavrinha para
inserir tarefa, beleza? Agora sim, certo? Agora ele vai para essa página aqui que é o inserir tarefa. Ótimo, pessoal! Só que essa página não existe ainda, né? Então a gente vai ter que criar ela. Então eu vou vir aqui no tarefas, vou clicar aqui em novo arquivo e vou criar o arquivinho inserir tarefa.php. E aí ele existe, beleza? Vou colocar aqui o render. Vou colocar aqui um H3 e vou colocar o ícone e .b-list task. Então coloquei o ícone e finalmente eu vou colocar aqui também o inserir tarefa, né, que é para onde a gente vai aqui. Bom, então vamos lá, ó. Quando você em tarefa clica aqui em nova tarefa e clica no adicionar, não foi. Acho que eu não salvei alguma coisa aqui, peraí. Não salvei aqui o menuzinho aqui, ó, que nem aquela vez, esqueci também. E é para funcionar agora, ó. Vou aqui em tarefa, nova tarefa, e quando eu clicar no adicionar, a gente tem que ir para o inserir tarefa. Agora tá indo, ó, inserir tarefa. Beleza, pessoal? Porém, ele tem que chegar aqui, ele tem que pegar os dados, enviar os dados para o banco e escrever aqui uma frase, tarefa inserida com sucesso, certo? Então isso aí é algo que a gente ainda vai fazer. Mas antes de mais nada, gente, eu quero fazer uma observação aqui, ó. Tá vendo a tarefa? Ele está deixando eu ir para a página de inserir sem eu ter colocado nada, tá vendo? Ó, beleza? Ele está deixando eu ir sem eu ter colocado nada. Por quê? Porque eu não fiz a validação nos campos aqui. Eu não coloquei que eles são campos de preenchimento obrigatório, tá? Então eu vou olhando aqui, ó, no formulário, no CAD tarefa. Vamos para o CAD tarefa. Não preciso mais aqui do CAD contato, não. Então, CAD tarefa, a gente falou que ele vai ser validado, mas não colocou nenhum campo como sendo requerido. Então, todo campo que é requerido, ou seja, não pode esquecer de preencher, a gente tem que colocar essa observação aqui. Então, esse campo aqui, ó, o input, né, a caixinha input do título, o título tem que ser requerido, não posso esquecer. Vou colocar aqui também, ó, vou segurar o Alt, vou colocar aqui também o campo text área, o input do data, vou colocar aqui também o input do hora de conclusão. Não vou colocar dos lembretes, porque às vezes você não omite aqui a data de lembrete, né? Então não vou colocar data de lembrete. O recorrência aqui também não precisa, porque se você não colocar nenhum, ele vai automaticamente colocar o 0 aqui, né? Que é o primeiro, tá? E o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar espaço o required, que é esse campinho aqui, ó, certo? Colocando essa opçãozinha, essa propriedade aqui, required, né? Significa que o campo é requerido. E aí ele vai bater com o JavaScript lá do Bootstrap, que vai proibir você de enviar os dados pelo método submit, certo? Até que você preencha esses campos, beleza? Então vamos ver, eu dei um salvar aqui, vou atualizar aqui, e olha só o que acontece agora que eu tento adicionar os campos, ó. Ele proíbe, tá vendo? Ó? Ele proíbe que eu envie até que eu responda esse campo, esse, que são campos requeridos. Os outros aqui, né, que eu posso omitir, ele já disse que está tudo ok aqui, ó. Mas esses aqui, não. Então vamos lá, ó. Digitou alguma coisa aqui, já ficou verde. Então esse campo está liberado. Digitou alguma coisa aqui, já ficou verde também. Está liberado, mas ele ainda não envia, ó. Por quê? Porque tem dois campos que ainda são obrigatórios do preenchimento. Coloca aqui e ele então envia para a página inserir tarefa. Beleza, pessoal? Então tá ótimo, ele agora está conseguindo mandar os dados para a página inserir tarefa. Então o nosso objetivo dessa aula, gente, era justamente esse, tá? Montar o formulário aqui de cadastro, certo? Colocar a validação, fazer toda a estilização do Bootstrap, tá? Para que a gente possa adicionar uma nova tarefa. Por esse vídeo vai ficar muito grande se eu for fazer a parte de inserir aqui agora, tá? Então eu vou finalizando por aqui essa aula e numa próxima aula a gente faz a parte em que ele realmente insere no arquivo inserir tarefa.
Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo. Espero que vocês gostem. Até a próxima aula em que eu concluo a inserção de uma nova tarefa. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima aula.